Saudações para todos vocês. Assim, eu quero começar falando um pouco sobre a China. A China no ano 1 tinha 60 milhões de habitantes e o mundo 226 milhões. No ano 1000, a população da China havia diminuído para 59 milhões de habitantes e a do mundo subido para 267 milhões de habitantes. Certo? Mas o ano 1000 foi pouco depois do início da Era Sung, uma das melhores eras da China. Então, para 1300, a população quase dobrou, foi para 100 milhões de habitantes. Responsável pela maior parte do crescimento da população do mundo, que foi para 372 milhões de habitantes. Nesse período, a China tinha quase 28% da população humana. No ano 1500, a população da China havia subido muito pouco, para 103 milhões de habitantes. E o mundo, puxado pela Europa, passou para 438 milhões de habitantes. No ano 1820, a população da China quase triplicou, passando para 381 milhões de habitantes, enquanto a população do mundo, descontado o crescimento chinês, cresceu muito pouco. Foi para 1 bilhão e 42 milhões de habitantes. Hoje o mundo tem cerca de 8 bilhões de habitantes e a população da China 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Por que esses dados? Porque eles mostram que esse é o período da história humana, nos últimos 2000 anos, que a China tem o menor percentual da população humana. Quando a gente analisa a renda per capita, os dados são ainda mais devastadores. A China tinha uma renda per capita equivalente em dólares de 1990 a 450 dólares no ano 1, e a Europa 550. A Europa, portanto, era mais rica, lembrando, nessa época do Império Romano. No início da dinastia Sung, a Europa tinha um PIB de 422 dólares, né? Então ela tinha empobrecido quase 20%, e a China mantido 450 dólares. 1300, fim da dinastia Sung, o PIB chinês, a renda per capita chinesa, havia subido de 450 para 600 dólares, 150, e a da Europa de 422 para 576. Cerca de 150 dólares, pouco mais. Então, as duas regiões cresceram no mesmo ritmo. Mas aí a população da Europa, né, aumentou sua riqueza bastante, de 1.300 para 1.700, passou de 576 para 924, e a chinesa se manteve. A invasão mongol no século XIV e o imperialismo europeu no século XIX e XX reduziram enormemente a riqueza da China. Certo? A China, que chegou a ser responsável por 1/3 da riqueza da Terra no ano 1300, passou a ser responsável por 1/20 da riqueza da Terra em 1950. As pessoas gostam de falar sobre a China sem ter o menor conhecimento dela, sabe? Sem recorrer nem mesmo às fontes ocidentais, o que eu acho um absurdo. É só olhar isso. Eu tirei esses dados do relatório do Banco Mundial sobre a China, feito em 2013. Se você presta atenção nesses dados, você percebe que o fundo do poço da China foi logo após a Segunda Guerra Mundial, quando ela estava sob regime capitalista e ocupação imperialista. E aí você vê dados tipo, Mao Zedong matou 50 melões. Oh, meu Deus do céu. Baseado em que, Cinderela? Qual a sua fonte de informação? Porque se você olha as informações estatísticas sérias, sabe, sérias mesmo, minimamente sérias, você não encontra esse dado, 50 milhões. Nem 40, nem 30, nem 20. Você encontra milhões de pessoas que morreram pela fome entre os anos 1950 e 1965. Mas foi uma fome que teve lastro na população humana. Foi um período ruim de clima no mundo, e foi isso que matou as pessoas, não foi Mao Zedong e seus malvados chineses vermelhos, não. A repetição de burrice, como se fosse conhecimento, sabe, burrice mesmo, né? Desinformação mentirosa, tipo aquela que o Zumbi dos Palmares tinha escravo. Quer dizer, de onde sai uma desgraça dessa, com todo respeito? Sabe, as pessoas tiram informação, nós aqui somos um canal da família, então vamos tirar informações da imaginação, né?
E a partir disso constrói um discurso, uma narrativa, um entendimento, que não faz outra coisa senão perpetuar a burrice, a estupidez e a ignorância. Mas por que especificamente eu estou falando disso? Porque a grande questão agora é o futuro. E o futuro é chinês. Para aqueles que estão preocupados, nossa, com o crescimento chinês, do PIB chinês, da força chinesa, olha, eles vão ter uma década ruim, um século pior ainda e talvez um milênio horroroso. Porque a China só começou a voltar. Ela só começou. Esse período sob o regime socialista, e aí eu incluo os feitos de Zhou Enlai, Mao Zedong, Deng Xiaoping e, claro, Xi Jinping, vai colocar a China no mesmo patamar que ela teve no fim da era Song, no fim da dinastia Song, certo? 1/3 da riqueza da Terra. Já é mais de 1/4, vai chegar a 1/3. Porque os concorrentes Europa e Estados Unidos, olha, não é desanimando vocês não, eles já eram. Então, se você não gosta de chinês, eu tenho uma notícia horrível para te dar. Horrível mesmo. No início desse vídeo eu coloquei uma imagenzinha muito ilustrativa do poder da China e dos Estados Unidos no mundo de hoje. Se você não gosta, eu recomendo que você morda sua testa, que é a única coisa que você pode fazer. A melhor coisa que você faz é se preparar. A China não está vindo, a China já veio e ela vai ficar, certo? E evidentemente não graças ao agronegócio, mas uma estratégia vitoriosa de comércio, transporte, indústria e tecnologia. É basicamente o contrário de nós, né? Porque incrivelmente falando, em 1980, o Brasil era mais rico do que a China. Aí nós inventamos o agronegócio, o capitalismo, o neoliberalismo, as privatizações. A China fez o contrário. Certo? Por isso ela está atualmente 8 vezes mais rica do que nós. E se a gente não fizer nada, vai piorar. Certinho? Reflitam.